A paz do Senhor, queridos irmãos, bom dia. Quero louvar a Deus pela oportunidade de estar aqui, trazendo para você mais um dia uma palavra para o seu coração. Amém? Eu quero ler hoje no livro do profeta Samuel, no primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 7, no versículo 2, que tem por título Samuel exorta ao arrependimento. E sucedeu que, desde aquele dia, a arca ficou em Queriate Jearim, e tantos dias se passaram que chegaram até 20 anos, e lamentava toda a casa de Israel após o Senhor. Então falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: Se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o vosso coração ao Senhor, e servir a Ele só, e vos livrará da mão dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os Baalins e os Astarotes, e serviram só ao Senhor. Amém? Glória a Deus, meus queridos. Essa palavra que eu acabei de ler conta de um tempo muito triste da história do povo de Israel. O povo de Israel vivia uma vida de lamentação e derrota já havia muito tempo. Se nós formos ver aqui no capítulo 2 do livro do profeta Samuel, conta a respeito do início do ministério do profeta Samuel. Nesse tempo, Samuel era pequeno e ele estava morando junto com o sacerdote Eli. Como nós sabemos que Ana pediu um filho ao Senhor, e o Senhor deu esse filho a Ana, mas Ana disse que se Deus desse um filho a ela entregaria a Samuel para servir ao Senhor. E Samuel morava com o sacerdote Eli nesse tempo, e ele já era velho, e ele tinha 2 filhos que ministravam perante a presença do Senhor, e esses 2 filhos chamavam Hofni e Finéias. Meus queridos, e ele já tinha perdido as rédeas, sabe, da sua casa, e os filhos deles eram sacerdotes, mas eles já estavam pintando e bordando, sabe, e Eli, sendo velho, já estava ali com a sua visão meio turva, não enxergava direito, então ele estava ali deixando os filhos fazerem o que queriam. E o Senhor lá do céu olhando aquela situação e não se agradando daquilo que estava acontecendo. Eles sacrificavam ali perante o Senhor, mas ao mesmo tempo eles estavam ali prevaricando e pervertendo o povo de Israel. E o povo começou a pecar juntamente com Hofni e Finéias. E Deus, vendo lá do céu, se desagradou disso. E o que acontece, meus amados? E Deus envia ali um homem para dar um aviso a Eli. E avisa ao sacerdote Eli que viria o juízo sobre a sua casa. E mesmo assim, nada mudava. Os filhos de Eli ainda estavam prevaricando e pervertendo perante o Senhor. E aí, certo dia, aqui no capítulo 3, o jovem Samuel já estava servindo perante ao Senhor. E a palavra do Senhor, que era de muito valia naqueles dias, e já não havia visão manifesta naquele tempo. O Senhor já não falava mais com o seu povo, porque não havia quem recebesse a palavra do Senhor, porque os sacerdotes ali, Hofni e Finéias estavam ali pecando diante do Senhor naquele tempo, e Deus começou a querer levantar alguém, e começou a levantar ali Samuel já muito pequeno, e Deus chama a Samuel de madrugada, e a palavra do Senhor diz que o Senhor chamou a Samuel. E aí Samuel falou: eis-me aqui, e foi até Eli perguntar o que ele queria. E ele falou: não, eu não te chamei. E de novo Deus chamou a Samuel. E ali Samuel foi de novo até Eli e falou assim: eis-me aqui. E ele falou: não, eu não te chamei. E uma terceira vez
Deus chamou a Samuel e aí ele foi novamente até Eli e ele entendeu que era Deus querendo falar com Samuel. E ali, meus queridos, Eli falou assim: olha, volta lá para sua cama e quando te chamar de novo, você diz: eis-me aqui, Senhor, o teu servo ouve. Meus queridos, a palavra do Senhor diz que antes que se apagasse a lâmpada, Deus falou com Samuel. Meus queridos, Deus sempre levanta alguém para falar com o seu povo. Pode estar tudo indo de forma errada. Pode muitas vezes parecer que o erro está prevalecendo. Pode parecer que o mal está prevalecendo no meio, sabe, do povo, no meio do povo de Deus também. Mas Deus sempre levanta alguém que não está no engano, que não está vivendo de mentira, alguém sincero e fiel diante do Senhor. E antes que a luz se apague, Deus levanta alguém para falar com o seu povo. E Deus levantou ali a Samuel e disse também para Samuel que haveria de vir um juízo sobre a casa de Eli. E meus queridos, como a palavra do Senhor, ela não volta vazia, aconteceu da forma que o Senhor havia falado, tanto àquele homem quanto a Samuel, e veio o juízo perante a casa de Eli. E o que acontece, meus queridos? O juízo veio. E num só dia, os 2 filhos de Eli morreram. E ali o povo foi tomado pelos filisteus, houve uma guerra. E os filhos de Eli morreram. E a arca do Senhor que simbolizava a presença de Deus diante do povo de Israel. Meus queridos, a arca era algo muito importante, era a presença do Senhor diante do povo de Israel. Eles iam guerrear e eles levavam a arca diante deles e eles venciam a guerra, porque a presença do Senhor estava ali com o povo. Através daquela arca, o povo abria o mar com aquela arca. Sabe, meus queridos, a arca era a presença do Senhor e a arca havia sido tomada, a presença de Deus havia sido tomada diante do povo de Israel. E ali, quando o sacerdote Eli ficou sabendo que a arca havia sido tomada do meio do povo e os seus 2 filhos haviam morrido, então ele estava ali sentado numa cadeira e ele caiu para trás, quebrou o pescoço e morreu. Então morre ali os seus 2 filhos, morre a Eli, a arca do Senhor é tomada e a nora de Eli, a esposa de Finéias, sabendo do que aconteceu, o que acontece? Ela que estava grávida, ela se encurvou, sentindo as dores do parto, e ali começa a ter o seu filho. E ela já estava morrendo ali naquele momento, e antes de morrer, aquela mulher pegou e condenou o seu filho, dando-lhe um nome. E ela deu o nome desse seu filho de Icabô ou Icabode. Foi-se a glória do Deus de Israel. Foi-se a glória de Israel. Meus queridos, mas Deus sempre levanta alguém perante a sua presença. E antes que a lâmpada se apagasse, Deus levantou a Samuel, um homem cheio da presença de Deus. E ali, chegando aqui nessa palavra que eu li, passaram-se 20 anos e o povo vivendo de lamentos e derrota. E o povo começou a se lamentar, dizendo que Deus havia esquecido-se do povo. E ali Samuel pegou e exortou o povo ao arrependimento, dizendo assim ao povo: se de todo o coração vos converterdes ao Senhor e tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes e preparai o seu coração
coração ao Senhor e servir só a Ele, então o Senhor vos livrará da mão dos filisteus. O povo já havia sido destruído, os filisteus já haviam tomado as cidades do povo de Israel. Meus queridos, eles estavam vivendo de derrota. Mas Deus falou através de Samuel: se vocês converterdes de todo o teu coração, eu vos livrarei. Aleluia. Meus queridos, mas a presença ali do Senhor já não estava mais com o povo. Eles tinham o quê? Aqui no capítulo 7, no versículo 1, conta que a presença do Senhor, a arca do Senhor veio de volta até o povo de Israel. Porém, a arca tinha retornado, por quê? Meus queridos, olha só o que acontece. Quando os filisteus levaram embora a arca do Senhor, eles colocaram a arca ao pé do Deus deles, ao pé de Dagon. E colocaram ali Dagon e ao pé dele a arca do Senhor. Olha só, que afronta, meus queridos, que afronta, né? Diante do Senhor. E o que acontece? Para provar que Deus não precisa de ninguém para defender ele das afrontas do inimigo, chegou de madrugada e foram ver a Dagon, aonde ele estava, e a arca do Senhor. E Dagon estava ali prostrado, caiu ali com o rosto em terra perante a arca do Senhor. E aí eles levantaram a estátua de Dagon novamente. E eles achavam que era uma coincidência, e no outro dia eles foram ver novamente a estátua de Dagon, e novamente essa estátua estava caída e prostrada diante da arca, que era a presença do Senhor. Estava ali encurvado diante da presença do Senhor e com a sua cabeça arrancada e seus braços arrancados. E eles temeram, meus queridos, diante do Senhor, Deus de Israel. E eles viram que não era uma coincidência. Deus não se deixa escarnecer, meus queridos. Eles colocaram ali a arca do Senhor, que simbolizava a presença de Deus, diante do Deus deles, e Deus ali se defendeu e arrancou a cabeça daquele Deus de seus braços, e eles temeram e tiveram que levar a arca de volta até o povo de Israel. Só que eles levaram para Gate. Só que aí o Senhor fez o quê? Começou a afligir os filisteus de uma enfermidade terrível. E eles perceberam que não era ali que era para estar a arca do Senhor. E eles pegaram e levaram essa arca até Queriate Jearim. Eles precisavam levar a arca até o lugar certo. E, meus queridos, chegando a arca a Queriate Jearim, eles trouxeram até a casa de Abinadab. E aí, o Senhor, mais uma vez, ele quis provar para o povo que não adiantava, não valia somente ter a arca ali do Senhor junto deles, mas a presença do Senhor tinha que estar também no meio do povo, para que o povo fosse vitorioso, para que o povo parasse de se lamentar e vivesse uma vida vitoriosa, para que o inimigo fosse derrotado. Então, meus queridos, o que acontece? Samuel exorta o povo ao arrependimento e pede para o povo descer até Mispa e congregassem ali, que Deus iria dar a vitória ao povo. Só que o que acontece? Deus falou para o povo: se arrependam. E o povo ali entendeu a palavra do Senhor, ouviu e entendeu e se arrependeu. E ali, enquanto o profeta Samuel sacrificava em Mispa ali perante o Senhor e orava, o povo estava ali buscando a presença do Senhor e jejuando. Meus queridos, houve um tempo das nossas vidas
em que o povo de Deus estava equivocado. Estavam achando que servir a Deus era ir para a igreja e começar a pedir, Senhor me dá, Senhor eu preciso, Senhor eu quero, Senhor me cura, Senhor abre uma porta, Senhor levanta. E o povo estava equivocado, meus amados. E ali, Deus trouxe até nós a pandemia para mostrar que não é assim que serve ao Senhor, que não é assim que se busca ao Senhor, que não é assim que se adora ao Senhor. Porque o Senhor, Ele quer receber de nós, antes mesmo de entregar algo para nós, meus queridos, nós precisamos dar ao Senhor. E nós estávamos chegando à presença de Deus só pedindo e não entregando ao Senhor. Sabe, tem um hino muito lindo que fala assim: hoje eu vim mudar meu modo de agir, meu jeito de orar, todas as vezes te pedi. Eu sei que eu preciso, mas hoje eu quero te adorar, alegrar teu coração, deixar oferta no altar. Pode estar com dor no peito pra chorar, eu sei que tu cuidas de mim, eu não vou me preocupar, eu tenho que cumprir o desejo do meu coração. Eu não vou sair daqui sem te render adoração. Eu só vim te adorar. Hoje eu não vou te pedir, e prostrado aos seus pés eu levanto as minhas mãos e digo: digno tu és de adoração. Aleluia. Meus queridos, era isso que Deus queria do povo, era isso que Deus queria de nós, mas nós não estávamos entendendo. O Senhor queria que nós chegássemos à presença dEle para buscar a Ele, sabendo que todas as coisas nos seriam acrescentadas. Buscai ao Senhor, sabendo que todas as coisas vos serão acrescentadas, que o Senhor fosse prioridade da nossa vida, adorar ao Senhor fosse prioridade na nossa vida, que nós adorássemos a Ele pelo que Ele é, não por aquele que Ele pudesse nos dar. E o Senhor precisou o quê? Trazer a pandemia para que nós pudéssemos entender que primeiro nós precisamos dar para depois receber. E vocês podem ver, meus queridos, o carnaval o ano passado, o quanto que zombaram e escarneceram do Senhor Jesus, mas a conta chegou. E vê se hoje está tendo carnaval. Não. Ali, aqueles sambódromos ali, aquele lugar onde estavam zombando, escarnecendo do Senhor, estavam prevaricando, estavam pervertendo-se ali, e o pecado estava cheirando mal às narinas de Deus. A conta chegou e hoje eles estão vazios e não tem carnaval. E aí Deus trouxe a pandemia para mostrar, meus queridos, que de Deus não se zomba, que de Deus não se escarnece. E o povo começou a entender que não adiantava nada nós buscarmos a Deus querendo somente as coisas de Deus. Porque, meus queridos, o que está acontecendo nos dias de hoje? Muitos homens poderosos, ricos, influentes, com muito dinheiro, gastaram muito do seu dinheiro, da sua riqueza. Eu ouvi falar de testemunhos de homens que gastaram mais de 200 mil reais
para se livrar, para ser curado do Covid e morreram. Então Deus queria provar, meus queridos, que pode ter dinheiro, pode ter armas de guerra, pode ter tudo, pode ter até a arca ali, mas se não tiver a presença do Senhor, ainda continua sendo uma vida de lamento, de tristeza e de derrota. Então Samuel exorta o povo ao arrependimento, se arrependam, busque ao Senhor de todo o seu coração. Aqui, meus queridos, tem uma palavra que diz assim, no segundo livro das Crônicas, capítulo 7, versículo 14: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Meus queridos, o Senhor, Ele estava somente mostrando o que Ele queria de mim e de você, que nos arrependêssemos dessa vida que nós estávamos levando. O povo de Deus não estava mais orando, não estava buscando mais a face do Senhor, não estava mais oferecendo sacrifício de adoração a Deus. Chegavam na igreja e o culto não passava de uma liturgia, não estava passando ali de um ritual, e o povo ali achava que só assim era o suficiente para buscar a Deus, mas não era, meus queridos. O povo estava só buscando, e ali a teologia da prosperidade estava ensinando o povo a buscar os bens materiais, as coisas dessa terra, a buscar saúde, a buscar cura de enfermidades. Meus queridos, mas não existe cura se não houver um sacrifício. Não existe restauração no nosso meio se não primeiro restaurar o altar diante do Senhor. O Senhor permitiu a pandemia para provar que a solução não está nas mãos dos médicos, não está nas mãos dos estudiosos, daquele que é mais inteligente, daquele que tem mais dinheiro, mas a solução das nossas vidas está na mão daquele que criou o céu e a terra, meus amados. Pessoas gastando dinheiro, tentando se livrar dessa doença e morrendo, porque Deus prova que aquilo que nós precisamos não é aquilo que nós pegamos, naquilo que nós podemos ter, mas naquilo que nós temos da presença de Deus, daquilo que Ele é. É isso que nós precisamos. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. No original, meus queridos, a palavra é: o Senhor é o meu pastor e não me faltará. É isso que o Senhor quer que eu e você entenda. Pode faltar o alimento, pode faltar o emprego, pode faltar a saúde, mas o que não nos pode faltar é o Senhor. O Senhor é meu pastor e não me faltará. Só o Senhor não pode faltar nas nossas vidas, meus queridos. E eles se congregaram lá em Mispa e se arrependeram diante do Senhor. E no momento em que o profeta Samuel estava ali oferecendo holocausto e sacrifício diante do Senhor, a palavra do Senhor diz que o cheiro do sacrifício subiu. E ali o povo começou a se arrepender, começou a buscar o Senhor. E veio os inimigos, sabendo que eles estavam lá em Mispa e estavam ali se arrependendo, sacrificando ao Senhor, orando e buscando ao Senhor, veio os inimigos para impedir isso daí, para os atacarem. Meus queridos, sempre quando nós nos levantamos para restaurar o nosso altar, para estar levantando o nosso altar, o altar de adoração ao Senhor, para buscar nos arrepender diante do Senhor, virá o inimigo para tentar nos parar, para tentar nos desanimar, para tentar nos abater, para tentar nos entristecer, como aconteceu com o povo. Quando veio a pandemia, o povo começou a se abater, começou a se frustrar, começou a achar que tudo estava perdido, e o povo começou a desanimar, porque as portas das igrejas foram fechadas e o povo começou a desfalecer na fé. Mas, meus queridos,
Houve um povo também que não desfaleceu, muitos recuaram, mas muitos se levantaram na presença de Deus. E eu creio, meus amados, que é tempo de nós buscarmos ao Senhor, é tempo de nós voltarmos a orar ao Senhor, porque o povo se esqueceu do Senhor, meus queridos. O povo só orava quando estava dentro da igreja, não orava mais, não buscava mais a Deus nas suas casas. A vida do povo estava morna, estava fria, estava morta espiritualmente, estava ali com a fama de estar vivo, mas estava morto. E o Senhor nos chama ao arrependimento hoje. O Senhor quer nos curar, quer sarar a nossa terra, quer sarar a terra, a nossa nação, mas também quer sarar a nossa terra, quer nos levar a um arrependimento, a estar buscando a Ele de todo o coração, meus queridos. E quando o cheiro do sacrifício, do holocausto estava subindo diante das narinas do Senhor, a palavra do Senhor diz que o Senhor trovejou com uma grande e forte trovoada, e os filisteus, eles se assustaram, e eles se assustando, o povo de Israel prevaleceu contra os filisteus, e Deus deu a vitória ao povo de Israel, meus queridos. Então, o que acontece? Eles feriram aos filisteus, e Samuel, então, ele pegou uma pedra e colocou ali para a memória daquele acontecimento, e pôs ali entre Mispa e Sem um marco, uma pedra com o nome de Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. Meus queridos, que coisa linda. Quando o povo se arrependeu, quando o povo se converteu, começou a buscar o Senhor ali e ofereceu o sacrifício, e o povo ali mesmo assim ficou com medo, porque os filisteus vieram abater a eles, mas eles falaram: Samuel, não cesse de orar por nós. E ali o povo prevaleceu, o cheiro do sacrifício subiu diante das narinas de Deus, e Deus deu a vitória ao seu povo. Deus ali depois restituiu todas as cidades que haviam sido tomadas pelos filisteus, e a palavra do Senhor diz que houve paz em Israel por longos e longos anos. Meus queridos, precisamos nos despertar na presença do Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Precisamos nos levantar o altar de adoração, o altar de oração na presença do Senhor, e buscar realmente a Ele, nos arrepender dos nossos maus caminhos, nos arrepender dessa vida que nós estávamos levando, e verdadeiramente buscar ao Senhor de todo o nosso coração. E se nós deixarmos tudo no altar e entregarmos ao Senhor, o Senhor nos entregará. O Senhor virá até nós com misericórdia, com compaixão, e sarará a nossa terra, e nós teremos paz, meus queridos. Eu creio em nome de Jesus. Se levante na presença do Senhor. Nessa manhã, coloque algo no seu coração. Busque ao Senhor, ore ao Senhor. O caminho, meus queridos, é buscar a Deus, é se humilhar diante de Deus, é se arrepender dos maus caminhos, para que o Senhor venha sarar a nossa terra. Nós erguemos as nossas mãos em arrependimento a toda essa vida que nós estávamos vivendo, essa mornidão, essa frieza, esse descaso com o Senhor, buscando a Ele só por aquilo que o Senhor pudesse nos dar, mas buscar ao Senhor por aquilo que Ele é, e assim o Senhor virá a nós e sarará a nossa terra. Amém? Essa é a palavra que eu deixo para você, meu querido, nessa manhã. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te fortaleça, em nome de Jesus, e creia que aquele que se arrepende, aquele que busca ao Senhor, alcança a misericórdia de Deus, e Deus vai sarar essa nação, Deus vai sarar a tua terra. Amém? Em nome de Jesus, receba essa palavra do Senhor. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça. A paz do Senhor Jesus.